Tem uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a situação do Alexandre de Moraes, mas vamos olhar o outro lado, o lado de quem não largou a mão dele, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes, a gente viu ontem, né? Um monte de gente soltou a mão do Alexandre de Moraes, Rede Globo, Folha e muitos jornalistas de esquerda e coisa e tal, mas tem um pessoal que ainda está segurando a mão do Alexandre de Moraes. Vamos ver quem são essas pessoas. Será que isso pode melar tudo? Pode ser que não aconteça nada? Pois bem, as informações ainda estão borbulhando, tá? Saiu um monte de coisa, saiu mais um monte de declaração. Eu vou tratar disso num próximo vídeo que eu vou fazer sobre o caso do Alexandre de Moraes, tá? O que eu quero ver aqui agora é o seguinte, porque a gente tem que acompanhar esse negócio e entender o que está acontecendo, né? E muita gente largou a mão do Alexandre de Moraes, mas teve gente que não largou. Isso dá algumas informações exatamente sobre o que está acontecendo e principalmente quem que são essas pessoas que estão arriscando o delas para salvar o Alexandre de Moraes. Elas têm que ter um motivo para isso. Ninguém faz nada de graça em Brasília, né? Então, diz aqui que ações de Moraes não têm ilegalidade, avalia o STF. Detalhe, isso daqui, não, o STF não se pronunciou, oficialmente não se pronunciou, né? Ou seja, isso aqui é a jornalista, a Mônica Gugliano, ela não soltou a mão do Alexandre de Moraes, e está dizendo aqui, no Supremo Tribunal Federal, a interpretação, assim como disse em nota o ministro, é de que todas as ações adotadas por ele nos inquéritos foram feitas de acordo com os termos regimentais e que, em princípio, não haveria nenhuma ilegalidade, né? É aquilo que eu falo para vocês, é muito engraçado, porque por muito, mas muito menos do que isso, eles anularam toda a Lava Jato, e agora vem dizer que não tem ilegalidade nenhuma. O fato do pessoal estar dizendo, não, isso é ilegal, vamos fazer desse jeito aqui, não quer dizer nada, não tem nada ilegal e coisa e tal. Mas por que eles estão fazendo isso? Como a gente falou, isso aqui é um ataque não ao Alexandre de Moraes apenas, é um ataque a todo o STF. Eles sabem que no momento que cair um ministro do STF, no momento que tiver o impeachment de um ministro, qualquer ministro, né, e no caso seria o Alexandre de Moraes nesse caso aqui, todos eles ficam mais fragilizados. Então eles estão agindo aqui, tem que proteger, não interessa o tamanho da merda, vamos segurar a mão do Alexandre de Moraes, porque senão vai dar ruim para todo mundo. Eu não sei se eles já perceberam o tamanho do buraco que eles se meteram. Esse pessoal, lembra, são pessoas técnicas, eles estão acostumados a dar decisões técnicas. Eles ficam nessa coisa muito confortável de que, quando eles querem entrar na política, eles são políticos pra caramba. Derrotamos o bolsonarismo, disse o Barroso numa reunião da Uni, né? Ou seja, derrotamos o bolsonarismo. Quando eles querem entrar na política, eles entram de cabeça e coisa. Aí quando vê que a política queimou, né? Queimou a mão na política, aí eles falam, não, porque tecnicamente não tem nada de errado e coisa e tal, e tecnicamente, quem é que decide tecnicamente são eles mesmos, né? Então, em princípio, né, estão tentando se segurar aqui. Eu não sei se esse pessoal percebeu o tamanho do problema que eles se meteram, porque a questão toda é essa, né? Veja, não é que os ministros vão se sentir afetados. Eles sabem que eles têm poder, que eles podem afetar um monte de gente. Mas o grande problema dessa operação toda é os auxiliares. O pessoal auxiliar, esses não vão se livrar, esses aí estão ferrados. Aquelas pessoas que o nome apareceu falando ali, coisa e tal, esse pessoal está ferrado. E aí o que começa a acontecer? Os auxiliares dos ministros lá do STF começam a ficar preocupados também. Pô, vou embarcar nesse negócio? Tem certeza que eu vou embarcar nesse negócio? Esse pessoal começa a ficar com medo. Ou seja, mesmo que não aconteça nada, eu acho pouco provável que não aconteça nada, mas mesmo que não aconteça nada, esse pessoal perdeu muito poder. Por enquanto, o STF mandou dizer aqui através da imprensa que não tem nada de errado e coisa e tal, mas está todo mundo avaliando o que está acontecendo, está todo mundo avaliando o impacto que isso vai ter político. Não tem jeito, né? O impacto político acaba impactando o STF. Quem saiu da seara técnica e foi para a política foi o STF, né? Eles estão nessa ideia de que não, qualquer coisa, vão anular as provas, quem é que vai julgar a anulação das provas? É o próprio STF, então pronto, resolvido. O problema não é esse, o problema, como eu falei, é que justamente isso daqui pega muito mal, isso tira poder deles. Até quem estava apoiando esse pessoal agora já está com o pé atrás de apoiar. Então o STF era óbvio que ia ficar do lado do Alexandre de Moraes, porque esse ataque não é um ataque ao Alexandre de Moraes, é um ataque ao STF, a gente já falou sobre isso, né? Olha só quem mais. Ministro do Lula criticou a Folha de São Paulo e saiu em defesa de Moraes após revelação de mensagens. É lógico.
O governo Lula é a mesma coisa que o STF, meu amigo, é a coligação PT-STF, tá todo mundo junto. Aliás, o que ficou óbvio nessa história é que tá todo mundo junto, né? As decisões que foram tomadas ali visavam especificamente os bolsonaristas. A ideia era prejudicar Bolsonaro na eleição e depois evitar críticas ao processo todo, não pode criticar a eleição, não pode fazer nada e coisa e tal. Então, ou seja, essa história toda aqui ficou óbvia, né? A ligação do PT com o STF. Esse governo do Lula é um governo transplantado pelo STF na presidência da República. É evidente que o Lula iria defender o STF, até porque, lembra, segundo indicam as nossas informações, né, segundo eu falei no último vídeo sobre o Flávio Dino, tudo começou com a história do Flávio Dino se meter a tomar decisão. Então ele foi a gota d'água, né, tirar dinheiro dos parlamentares. Os parlamentares ficaram muito chateados com isso, de perderem dinheiro em ano eleitoral, né? O Lula já vinha usando o STF para atingir o Congresso há algum tempo, né? Essa história toda aí foi justamente a reação do Congresso contra o STF, e uma reação que vai machucar, tá? O STF vai ficar machucado, o governo Lula vai ficar machucado. Então o governo Lula está segurando a mão do Alexandre de Moraes. Acho ótimo, sabe por quê? Porque isso daqui dá margem para depois, eu não sei até onde é que vão essas mensagens. Lembra? O Glenn Greenwald falou que tem 6 gigabytes de informações. Até onde que vai, a gente não sabe. Mas o fato é, dependendo de até onde vá isso daí, pode cair o governo Lula também, meu amigo. Pode ser impeachment não só do Alexandre de Moraes, mas também do Lula, porque, evidentemente, né, estão junto nessa história. Eu torço para que o governo Lula abrace o Alexandre de Moraes com muita força, que o Lula saia publicamente defendendo o Alexandre de Moraes nessa história, porque aí cai todo mundo junto. Acho lindo isso daí, né? Outra pessoa que ainda está segurando a mão do Alexandre de Moraes, Polícia Federal. Polícia Federal fez operação hoje cedo, operação determinada pelo Alexandre de Moraes contra a Mariana Eustáquio, que é a filha do Oswaldo Eustáquio, lembra? Que é aquele jornalista que está fugido, está lá na Espanha e coisa e tal. Eu achei que a filha dele estivesse com ele lá, mas aparentemente não. Ela está aqui no Brasil, está na casa deles aqui em Brasília, e o que aconteceu? Houve uma operação da Polícia Federal na casa dela, parece que estavam indo lá com... A menina tem menos de 18 anos. Aí parece que o Alexandre de Moraes mandou o Conselho Tutelar, mandou a Polícia Federal, o Conselho Tutelar na casa dela, e aí ela estava pedindo socorro aqui no Twitter, né, falando para algum pesadelo ir lá deu o endereço deles aqui na Quadra Sul e coisa e tal. Eu não sei o que resultou disso daí, mas parece que tanto o Oswaldo Eustáquio quanto o Elano Santos replicaram esse pedido, pediram para advogados irem lá ajudar, e com isso o Alexandre de Moraes determinou uma nova prisão deles aqui, para dizer para si, não, tá tudo normal, continuo fazendo tudo como eu quero aqui da minha cabeça, aqui as coisas, e vão tudo nisso daí. Ou seja, a Polícia Federal continua obedecendo Alexandre de Moraes. Tem 2 aspectos nisso daí. A primeira coisa é o poder institucional, né? De fato, a Polícia Federal não tem como não obedecer o Alexandre de Moraes. E tem pelo menos partes da Polícia Federal que são leais a ele. Esse pessoal continua segurando a mão do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque eles sabem que se o Alexandre de Moraes cair, meu amigo, acabou a parada, acabou. Essas coisas todas, tudo que eles estão fazendo, né, acaba. E essas figuras, particularmente, que estão muito ligadas ao Alexandre de Moraes, evidentemente que vão ficar muito expostas, né? A questão toda que está na cabeça de todo mundo aqui isso daí foi a primeira parte. O que ainda vem aí? O que ainda vai ser solto dessa história do Glenn Greenwald, né? Ele fez isso com o pessoal da Lava Jato. Enquanto o pessoal não aceitou esse negócio, ele foi soltando coisa. Até que o STF falou, não, então acabou, não tem jeito, acabou com a Lava Jato e coisa e tal. Vamos ver o que mais vem por aí nessa história toda, né? O fato é, neste momento, não há uma pessoa sã no Brasil, tirando, sei lá, os 20% da extrema esquerda, que ainda leva a sério o Alexandre de Moraes. Eles podem se manter pelo poder institucional, pode ser que o Lula segure o cara, o resto do STF segure para não cair junto e coisa e tal, mas, meu amigo, se só tiver 20% da população brasileira segurando você, não tem como manter. É o que eu falo para você, é o problema do Maduro lá na Venezuela. É o mesmo problema. Por que o Maduro continua agora com um monte de medida repressiva, um monte de coisa? Justamente porque ele sabe que ele não tem 20% do apoio, ele só tem 20% do apoio da população, ele não consegue governar desse jeito, né? Então, pode ser que Lula e o STF continuem se fiando nesse apoio institucional e continuem fazendo esse tipo de... se mantendo no poder a qualquer custo, né? Vai ser um custo cada vez maior. E não tenha dúvida, se isso acontecer, pode ter certeza, igualzinho na Venezuela,
a repressão aqui vai aumentar muito, vai ter uma escalada na repressão muito grande, justamente pela questão de que, né, eles agora estão desesperados, eles sabem que só tem agora, tem que calar todo mundo, calar a sociedade completamente na base do medo, ou então o Alexandre de Moraes cai. Se esse for o caminho, Folha de São Paulo, Glenn Greenwald, eu diria para eles tomarem cuidado, porque não vai ter limite pro absurdo do Xandão. Acabou, eu fudi, eu tô preso já. Mas se foi esse o caminho que a coisa caminhar, estamos todos fudidos, né? Enfim, outra pessoa que parece que não soltou a mão do Xandão, e isso aqui é muito indicativo, né? O Rodrigo Pacheco diz que a chance de impeachment do Alexandre de Moraes é zero. E lembra, o impeachment de ministro do Supremo, o presidente do Senado tem que botar para votar, né? A gente sabe que o Pacheco tem alguma coisa lá com o STF, tem alguma cordinha do Pacheco ali que pode puxar ele, coisa e tal, e ele não vai topar esse tipo de coisa, né? Mas a situação, dependendo de como é que fique a opinião pública, né, o Pacheco meio que já desistiu da vida, né? Ele já viu que a política acabou para ele não vai conseguir se eleger mais nada, e não tem chance de mais coisa nenhuma, está tentando salvar o resto do mandato dele aí, mas mesmo isso, não sei se vai ter nada de relevante. Ele sabe que não vai eleger o próximo presidente do Senado, deve ser o Alcolumbre mesmo, ou seja, ele acabou se queimando completamente, justamente por essa subserviência ao governo Lula, né? Eu não sei, vai ter o impeachment do Alexandre de Moraes? Se o Pacheco não quiser, não tem. Mas eu vou te falar um negócio, ele está segurando a mão do Alexandre de Moraes, isso pode, de novo, dependendo do tamanho que isso tome, isso pode fazer com que ele caia junto com o Alexandre de Moraes, né? Mais um absurdo enorme nessa história toda aí. Por quê? Porque se por um lado o impeachment do ministro do Supremo é no Senado, por outro lado o impeachment do presidente é na Câmara. Então, com essa turminha se mantendo, tentando se manter no poder a qualquer custo, com um escândalo deste tamanho, vai acabar caindo por onde pode, né? Caindo quem pode cair primeiro, que seria o Lula nesse caso. Não sei o que vai acontecer, mas o Pacheco está segurando a mão do Alexandre de Moraes. Ele já viu essas notícias? Ele já ouviu os áudios? Será que ele já ouviu os áudios? Ele já entendeu o tamanho do problema que está acontecendo aqui? Pois é, eu vou te falar um negócio, o Pacheco, pela inexperiência dele, ele está segurando a mão no momento que não dá para segurar mais a mão de ninguém, não. Esse pessoal que está segurando a mão do Alexandre de Moraes, governo Lula, o resto do STF, Polícia Federal e o presidente do Senado, esse pessoal está se comprometendo com o Alexandre de Moraes nesse momento. Pode ser que isso seja suficiente para manter o Alexandre de Moraes lá? Até pode ser, mas não vai ficar bonito não, isso vai ficar feio daqui para frente. Olha só, outra pessoa aqui, o Leandro Demore, que é um jornalista, ele não está totalmente a par, não. Ele fala aqui ó, que acha um absurdo a comparação do que está acontecendo com a Vaza Jato. Ele acha o contrário, né? Da mesma forma que eu falo aqui para vocês que é um absurdo a comparação, é um absurdo mesmo. Por quê? Porque o que tinha nas mensagens da Vaza Jato, né, contra a Lava Jato, não é nem um décimo disso que tem aqui. Ninguém ali ordenou coisa, ninguém mandou fazer prova, ninguém disse, ó, bota isso aí no processo e coisa e tal. Né? Mas ele está dizendo aqui que é o contrário. Por que não? Porque as pessoas eram subordinadas do Alexandre de Moraes e aí ele mandou isso fazer. Cara, o fato das pessoas serem subordinadas do Alexandre de Moraes só piora a situação. Do ponto de vista jurídico, só piora a situação. Enfim, mas ele está falando aqui que não tem nada, coisa e tal. Agora ele diz aqui, ó, há um jogo sendo jogado faz tempo e ele eleva duas coisas. Anistia total dos criminosos do 8 de janeiro e coisa e tal, e tudo que veio antes daquele dia, inclusive Bolsonaro. É o que eu falei para vocês, eu acho também que agora ficou insustentável esse processo do Alexandre de Moraes, e se o STF não anular tudo por si só, certamente agora tem espaço para o Congresso aprovar uma anistia ampla para todo mundo, né? Aí ele fala aqui sobre a entrevista do Nelson Jobim, a questão do Elon Musk no Brasil e coisa e tal. Ele quer dizer que foi o Elon Musk que fez, que foi o imperialismo americano que fez essa coisa toda aqui. Eu já falei para vocês, eu acho que isso aí é viagem, teoria da conspiração demais para o meu gosto. Né? São ligados ao BTG Pactual e não sei o que lá, é o grande capital. A tara que tem esse pessoal da esquerda, né? Mas por que ele está tão resistente assim? Porque ele sabe que isso daqui não vai levar só a anistia do pessoal do 8 de janeiro, do Bolsonaro e coisa e tal, essa coisa toda não. Isso aqui vai levar ao fim do governo Lula. Porque o governo Lula já está mal se sustentando com o apoio do STF. Sem o apoio do STF, se realmente quebrar essa ligação do governo Lula com o STF, ou se o STF perder poder,
com o eventual impeachment de um ministro do Supremo, o governo Lula não se sustenta mais, né? Aqui, ó. Se houve de fato tentativa de baquear a aquisição de provas via TSE, pô, se houve de fato, caraca, depois dos caras falarem abertamente, não temos que mudar aqui o documento para não dar muito na pinta, né? Elas devem ser anuladas. E pronto, é o que eu falei. Não, isso daqui é a consequência mais óbvia. O que ele está falando aqui é evidente. Tem que anular tudo quanto é prova que foi colhida pelo TSE. Ou seja, no mínimo, todos os processos que vieram lá do TSE têm que ser anulados. Isso é a inelegibilidade do Bolsonaro, é um monte de perseguição que teve lá, inclusive do 8 de janeiro. Tudo tem prova do inquérito das fake news, tem provas do TSE. Por quê? Porque todas essas coisas que aconteceram, né, justamente esse processo, por exemplo, do 8 de janeiro, esse processo aconteceu no STF, não deveria acontecer no STF. Né, as pessoas que invadiram lá o Congresso e coisa e tal deveriam ser julgadas na primeira instância. Ninguém ali tem foro por prerrogativa de função. A questão é que na cabeça do Alexandre de Moraes havia uma grande conspiração e não sei o que lá para o golpe no Brasil e por isso teria sido julgado no STF. E para fortalecer isso daqui, o que ele usou? Usou justamente o inquérito das fake news, usou o inquérito dos atos antidemocráticos. Então tudo isso daí, tudo isso cai. É o que ele está falando aqui, eu concordo. Anistia total, isso aqui acabou, né? Acabou totalmente, não tem mais nenhuma chance disso aqui para frente. Vai ter anistia. Como que ela vai ser? Se vai ser o próprio STF reconhecendo isso, se vai ser o Congresso aprovando um projeto de anistia, eu não sei, né? Então, ou seja, o que ele está falando aqui é que no final das contas não tem jeito, tem que anular essas provas. Aí vai anular a prova toda, no final das contas, né? Dezenas de senadores estão dispostos a encarar o impeachment do Alexandre de Moraes. No Supremo, há disposição para enfrentar o Senado. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, ó, que vai ter briga dos dois lados, como eu falei para vocês. A questão toda é essa, né? Por isso que o Pacheco está medroso. O Pacheco, porra, é um covarde, não vai querer encarar o STF, mas no final das contas, a saída disso daí vai ser os dois se desmoralizarem completamente, porque esse jogo aí, meu amigo, ficou aberto. É igual a eleição da Venezuela. Não tem como esconder que foi um absurdo que aconteceu ali, né? Então, ele está falando aqui, a gravação do Mauro Cid sendo coagido. Não, o Mauro Cid foi coagido, né? Ou seja, no final das contas, ele diz aqui, ó, não estou otimista. Há que se dar o peso que os fatos têm. Há alguma ilegalidade no processo que corrija. E, ou seja, o que eles estão vendo aqui é o seguinte, não tem jeito, é o ponto que eu coloco também, a gravidade disso é muito grande. Esse pessoal está em negação ainda, está achando, não, porque vamos continuar fazendo as coisas, a PF vai continuar obedecendo as determinações do governo Lula, não sei o que lá, ninguém viu nada de errado nisso daí, vida que segue. Vai ser impossível, esse pessoal não entende de política, eles estão ferrados nessa linha de raciocínio deles, né? Daqui a pouco tem outro vídeo que eu vou falar mais coisas agora sobre... Esse aqui foi o lado do pessoal que segurou a mão do Alexandre de Moraes, que continuou segurando a mão do Alexandre de Moraes. Vai dar resultado? Não, não vai. O Alexandre de Moraes não tem como continuar. Agora, esse pessoal que está segurando a mão dele tem motivos para segurar a mão deles. Vão se ferrar todos, de uma maneira ou de outra. Ou porque vão segurar a mão do cara e ele não vai cair e coisa e tal, e aí vão ficar todos completamente desacreditados aqui no Brasil, nível Maduro na Venezuela, ou porque não vai dar certo, o Alexandre de Moraes vai acabar caindo do mesmo jeito. E outro ponto que esse pessoal todo aqui está preocupado é, imagina se o Alexandre de Moraes resolve cair, mas não resolve não cair sozinho. Não vou cair, mas olha só, né? Por que o STF está dizendo que não tem ilegalidade? Por que estão segurando a mão do cara? Né? O Alexandre de Moraes fala, olha só, se eu cair, meu amigo, eu não vou cair sozinho. Vou abrir o resto da galera, né? Vou abrir o meu celular com bate-papo com os outros ministros e coisa e tal. E aí, meu amigo?